Graça e paz para todos vocês. Mais uma aula dos segredos do reino. E qual é o segredo que nós vamos falar hoje? Jesus deixou tantos segredos, não é? Mas os segredos que ele deixou são segredos para serem desvendados. E é só a gente olhar com mais cuidado a palavra, não reler tão rapidamente, entender um pouquinho para que público que ele estava falando, e então nós vamos cavar muitos tesouros escondidos. Tem muita pedra preciosa aí nesses versículos, nesses capítulos. Hoje nós vamos falar de João capítulo 14. Nós vamos encontrar um desses segredos, e nós precisamos começar aqui a partir do versículo 1, João 14, versículo 1 está escrito: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Até aqui. Quando Jesus falou isso para aquele público, as pessoas começaram a trazer isso para a vida delas. Elas entenderam qual era a linguagem que Jesus estava usando. Pelo menos os discípulos meio que começaram a entender. Não esqueça que Jesus ele está em Israel. Para ser mais específica, algumas vezes em Jerusalém, a maioria das vezes na Galileia. Mas o público dele sabia de algo. Quando o noivo, e nós estamos aqui falando do casamento judaico, para você entender o que Jesus está falando, Jesus não está falando só de céu. Se você ler a passagem, você já vai ser abençoado por saber que tem um céu, e esse céu é real. Como eu costumo dizer para vocês, para os meus alunos em geral, o céu não é algo invisível, é real, tem ruas de ouro. E ele diz que o ouro, ele é translúcido, e ali está escrito que tem rios, que tem o trono de Deus, que tem tantas coisas. Qualquer dia a gente vai falar mais sobre tantas coisas que tem no céu, mas o céu é real, o céu é de verdade. E Jesus está falando, olha, o céu é tão real que tem casa lá. Eu estou preparando casa. E isso tudo já seria muito confortador para nós. Sabermos que na eternidade nós temos algo que nos espera esplendoroso, algo magnífico. Mas se você entender a mensagem que está aqui, você vai dizer, tem muita riqueza junto aqui nesses versículos. Porque Jesus está falando aqui do casamento judaico. Essa é uma linguagem que o noivo falava para a noiva. E eu vou dar o exemplo aqui de José e de Maria. Vocês sabem que José e Maria, eles eram noivos, e José não morava na mesma cidade que Maria. Eles moravam em cidades diferentes. Isso a gente vê no momento em que Maria recebe a notícia que ela iria conceber e seria algo miraculoso, que seria o Filho de Deus. Nós vemos que Maria, ela teve um grande problema, porque eles não moravam na mesma cidade. E nós vemos que José está ocupado com algo que todo noivo ficava ocupado. Primeiro, tinha a cerimônia de noivado. A cerimônia de noivado já é um compromisso, mas é um compromisso com o primeiro passo do casamento. E na cultura judaica isso é muito sério. Você lembra quando José recebeu a notícia que ele disse que ele daria carta de divórcio a Maria? Eles não eram casados, eles eram noivos, mas acontecia naquela época, se o noivo quisesse romper o compromisso, ele teria que dar o divórcio, porque era um compromisso. Porque quando os pais do noivo e da noiva se reuniam
para essa cerimônia já tinha um contrato assinado. E a partir daquele dia começaria algo. A noiva começaria a se preparar para o noivo. Que tipo de preparação? É o preparo mesmo dos aromas, dos perfumes, do preparo físico, do preparo do enxoval. Ela iria cuidar da beleza dela, ela iria cuidar de tudo que seria necessário para a sua nova vida, da sua nova casa, e ela estaria empenhada neste preparo. Vamos trazer isso para a igreja? E qual é a linguagem de Jesus para conosco? Aqui, a noiva de Cristo. Noiva, nós ainda não entramos nas bodas. As bodas do Cordeiro, isso vai acontecer depois, quando Jesus vier nos resgatar, nos levar para perto dele. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, as bodas. Então, nesse momento, Jesus está falando: olha, eu vim aqui para salvar, para curar, para resgatar, e eu estou deixando vocês com um compromisso, uma aliança. Vocês vão ser chamados de noiva de Cristo. Então, qual é a função da noiva? A mesma que era de Maria, se preparar. E é o que está escrito lá em Efésios: uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós vemos esse preparo também na parábola de Mateus 25, onde as noivas, as 10 virgens, 5 estavam completamente preparadas, mas tinham 5 que não eram prudentes, não estavam tão preparadas. 5 estavam com as vestes certas, com a medida de azeite certa, para encontrar o noivo naquela ocasião. E assim, é assim que a igreja precisa estar. Porque Jesus, quando ele foi lá na última ceia, aquela foi uma cerimônia, foi a cerimônia do noivado. E quando ele se assentou, ele, em João capítulo 14, ele já está antecipando o que ele vai fazer em Mateus capítulo 26, na sua última ceia com os discípulos. Naquele momento que ele teve a cerimônia, que teve o cálice da aliança, a nova aliança, ele estava dizendo: olha, por um tempo eu vou deixá-los, mas vocês, como noiva de Cristo, fiquem se preparando, e eu, quanto a mim, eu vou preparar morada. Agora vamos lá para essa expressão, vou preparar morada. O que é isso? No caso de José, ele foi para a casa do pai, porque a morada sempre é preparada na casa do pai, do noivo. Então, tem a casa do pai do noivo no centro, e os filhos vão construindo casa à direita, à esquerda, quase que formando um U, uma vila mesmo. E dessa forma, formando essa vila com um pátio que era comum a todos, o pátio no meio ali era de convivência comum. Mas ali cada filho constrói a casa, ou à direita ou à esquerda, e vai construindo, dependendo do número de filhos. E o noivo, ele começa a construção. Só que o noivo, ele é muito ansioso, porque ele quer logo casar. Então, por ele, se a casa tivesse assim, só com estrutura levantada, ele diria: ó, tá pronto. Mas quem dá a palavra final, porque não tem ansiedade, mas tem experiência, é o pai do noivo. E ele diz: não, meu filho, falta parte, digamos, se a gente trouxesse aqui para a nossa cultura. Não, meu filho, falta a parte elétrica, falta a parte hidráulica, ali levando para os tempos de Jesus. Não, meu filho, falta o telhado, falta ainda firmar mais essa estrutura. Então, quem dá a palavra final é o pai.
Por isso que Jesus disse que só o Pai que sabe o dia que o noivo vai voltar. Que ele vai voltar, nem ele tem a data. Por quê? Porque ele está dizendo, eu sou o noivo, eu estou indo preparar a morada para vocês, mas eu queria que vocês fossem hoje, agora. Mas o Pai, ele tem um outro olhar. Ele olha e diz assim, não, eu ainda quero que mais se convertam, eu quero que outros se rendam a mim, eu quero que muitos, que a maior parte entre no reino dos céus. Então, esse é o olhar do Pai. Essa é uma linguagem linda das bodas do Cordeiro. E quando nós olhamos também para as bodas, você precisa lembrar que a igreja que vai ser arrebatada vai ficar 7 anos com Cristo. Essa é uma visão pré-tribulacionista. Então, enquanto a terra e aqueles que não aceitaram, aqueles que não levaram a vida de vigilância, estes que não acreditaram na volta de Cristo, vão estar aqui na terra durante 7 anos da grande tribulação e vai estar acontecendo as bodas lá no céu. Quanto tempo demora uma cerimônia de casamento judaico no tempo de Jesus? 7 dias. Então, nós já falamos aqui do noivado e agora nós estamos falando do casamento, né? 7 dias de festa, 7 dias de celebração. E quanto tempo a noiva vai ficar com Cristo nas bodas do Cordeiro? 7 anos. E é isso que nós vamos viver, as bodas do Cordeiro. E Jesus, ele prepara em Mateus capítulo 22, ele diz, olha, para você participar das bodas, você precisa, quando você recebe o chamado, você precisa atender o chamado. E você precisa também estar com as suas vestes preparadas, como está escrito na parábola das bodas de Mateus capítulo 22. Muitas coisas nós temos a aprender nessa passagem. Este é verdadeiramente um segredo do reino. Mas eu quero continuar aqui a ler com vocês quando ele diz assim, no versículo 2b. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Está vendo? Voltarei como José fez. Eu estou dando aqui o exemplo de José porque está muito claro assim para nós o noivado de José e Maria, para explicar aqui esse texto. José, ele ainda ia voltar, porque a casa não estava pronta, mas ele voltou de emergência, né? Mas olha aqui o 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nessa volta, por exemplo, aí o noivo, ele ficou um tempo, construiu a casa e a casa ficou pronta. Agora é hora do noivo voltar e buscar a sua noiva. Esse era um costume que todo noivo fazia. Só que essa caminhada do noivo em direção à noiva, ela é muito linda, porque ela mostra o que acontece com a igreja também. O noivo, ele já tem ali na cabeça dele, olha, é hora de buscar a noiva está ansiosa, esperando, ela não sabe o dia, não sabe a hora. E o que o noivo, para não surpreender a noiva, ele faz? Então, existia um personagem chamado o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele iria na frente, uns 2, 3 quilômetros. E qual que é a função aí desse amigo do noivo? Não deixar que a noiva fosse tomada de surpresa. Já pensou? O noivo chega e a noiva está ali descabelada, o noivo chega e a noiva não está arrumada. Porque era um tipo de procissão,
não é? Uns amigos do noivo, toda uma cerimônia linda, porque no final das contas, afinal de contas, ele ia buscar a noiva. Nós não estamos falando aqui, gente, de um mundo de tecnologia, um mundo com WhatsApp ou algum tipo de aviso rápido. Não, os avisos eram dessa forma. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Esta era a forma que eles se casavam naquele tempo. Mas, voltando aqui para a cultura judaica, o noivo ele estava com essa procissão. O amigo do noivo ia quilômetros na frente. Qual que era a função dele? Gritar: o noivo está chegando, o noivo está chegando. Você está vendo? Você consegue entender melhor agora? Quando Jesus, ele diz para a igreja de Apocalipse, diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Porque o Espírito Santo é o amigo do noivo. Então o Espírito Santo ele vai adiante gritando e dizendo: ei, Jesus está voltando, se prepare. Ei, Jesus está voltando, a sua vida tem que ficar avivada, se arrume. Olha, tem mancha, tem pecado, se arrependa. Olha, tem ruga, o teu passado ainda está te prendendo, prossiga, olhe para o novo. Essa é a função do Espírito Santo, avisar a noiva que o noivo está chegando. Por isso que você encontra essa imagem em Mateus capítulo 25. Vamos para Mateus 25 para nós terminarmos aqui essa parte. E nessa parábola das 10 virgens, as 10 vão se encontrar com o noivo. E eu vou ler aqui Mateus 25, versículo 6, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Quem está dando esse grito? A parábola as 10 virgens saem, as 10 dormem, porque o noivo demora. É exatamente o que está acontecendo agora. É a igreja de Jesus que está dormindo, porque para o nosso tempo Cronos, Jesus, depois de 2000 anos, está demorando para chegar. Então, a sonolência caiu sobre a igreja. Mas Jesus mandou o Espírito Santo falar: desperta, tu que dormes. Olha, levanta, porque o noivo está chegando. Então, o amigo do noivo grita, as noivas acordam. Então, nós vimos aqui que as noivas estavam dormindo. E o amigo do noivo gritou antes que o noivo chegasse. Eu vou repetir o grito do amigo do noivo para você em Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Por isso, também, em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Porque o Espírito é o amigo do noivo, que chega perto da noiva e fala: ele está chegando, olha, eu cheguei antes só para você se preparar, eu cheguei antes só para você não ser pego de surpresa e não perder esse grande encontro. Sabe, o que eu tenho para te dizer nessa aula: você tem um grande encontro, e o encontro com Jesus, o grande arrebatamento. Não perca esse grande encontro, porque nesse momento você está vivendo o que em Mateus capítulo 26 o Senhor disse: é uma nova aliança. Eu vou deixar vocês, mas eu vou voltar. Como está escrito também em João capítulo 14. Essa é uma linguagem, por isso é um segredo do reino. É uma linguagem da cultura judaica em relação ao casamento, e tem tudo a ver com a tua vida espiritual. Isso te ajuda a se aproximar mais e mais. E nós vamos continuar com os nossos tesouros
com estes segredos do reino na próxima aula. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.